Eu quero te convidar para ler Mateus capítulo 6 e o versículo 25. Jesus está ministrando aos seus discípulos, e no versículo 25 de Mateus 6, ele diz: por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. E aí ele faz uma pergunta retórica: a vida não é mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? E ele traz um conselho como um antídoto para essas preocupações. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Aí Jesus faz outra pergunta retórica: vocês não têm muito mais valor do que elas? E ele prossegue: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então por que vocês se preocupam com roupas? É como se ele dissesse: por que vocês se preocupam tanto com essas coisas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em qual lugar? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, fazendo remissão às que ele tinha acabado de mencionar, serão acrescentadas a vocês. Quem pode dizer amém? Jesus está falando para uma plateia, para um público, para um grupo de homens que de alguma maneira são muito parecidos com a nossa sociedade de hoje, ansiosos, preocupados. Hoje as doenças emocionais são definitivamente o mal do século. É difícil encontrar alguém que seja bem normal. E no fundo, eu acho que quem não toma nada é que não é normal. Está todo mundo com alguma coisinha, algumas gotinhas ali, ou correndo para gastar energia, enfim. Porque a rotina da vida nos impõe um ritmo, às vezes, na verdade, alucinante. Só que isso não é novidade, irmãos. Nós nos movemos no tempo que chamamos de cronológico, cronos. E as coisas de Deus que são eternas, elas se movem pelo kairos. É uma outra dimensão. É uma outra realidade. Não se conta em horas, minutos, dias, meses. E está tudo bem, porque nós somos humanos, não somos deuses. Somos limitados, não fazemos tudo o que gostaríamos. O próprio Paulo, o grande apóstolo Paulo, disse: o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, quando me dou conta, eu já fiz. Mas a verdade é que se preocupar com comida, bebida, roupa, não é de todo ruim. Porque, por exemplo, se ninguém se preocupasse com roupa aqui,
né? Seria a igreja naturalista, né? Nem dá para dar ideia, porque estão inventando hoje de tudo, né? Daqui a pouco tem a igreja dos peladões. Então, desde que o ser humano adquiriu consciência, Adão, quando percebeu que tinha perdido aquele manto de inocência, ele correu cobrir a sua intimidade. Então é necessário pensar nisso. O que Jesus está dizendo, não é razoável que vocês façam disso mais um fator de ansiedade. Irmãos, nós lidamos com pessoas, e talvez alguém de nós aqui até seja essa pessoa, que talvez sofreu necessidades na infância, e isso aqui não é uma fala pejorativa, muito menos irônica, e parece que vai morrer de fome agora na vida adulta. Porque, literalmente, às vezes, lá numa fase marcante da vida, teve necessidades até de subsistência. Então, ela tem medo de faltar comida no mercado, no mundo, em casa, na despensa. Tem que sempre ver as prateleiras cheias, né? Às vezes não é só a prateleira, é o prato. Olha para a panela, faz as contas, tem 5. Isso vai, não, eu vou garantir o meu. Pá. E os outros ficam com cheiro. Parece que é uma síndrome. E aliás, a psicologia explica isso. Quando a gente trabalha com crianças que sofreram privações, nós temos uma realidade, às vezes, no nosso trabalho social. Tem crianças que pegam comida e guardam nas gavetas dos bidês. Você pega as mochilas, porque tiveram necessidades terríveis. Mas Jesus está dizendo: vocês acham que se eu alimento as aves, eu não vou alimentar vocês? Vocês acham que se eu visto os lírios, eu não vou vestir vocês? Então, na verdade, o que Jesus está oferecendo é uma perspectiva, e eu chamei de o dom de descomplicar. Porque definitivamente tem pessoas que têm o dom de complicar. Ela não consegue lidar com a situação simples, fácil, normal, previsível. Ela tem que complicar. Você já viu pessoas que não conseguem conduzir um diálogo naturalmente? Ela tem que elevar a voz, ou tem que arrumar um ponto de atrito para aquilo virar uma discussão. Aqui sim, a expressão do uso dom é pejorativa, é o dom de complicar. Parece o Gru do meu malvado favorito. Você viu gente que está sempre bravo? Só quem tem criança sabe de quem eu estou falando. O Ranzinza dos Smurfs. Agora esse aqui você conhece, o Jaiminho, o carteiro do Chaves. Bom, tem gente que se chover reclama porque choveu. Se não chover reclama porque não choveu. Se fizer sol reclama porque fez sol. Se não fizer sol reclama porque está nublado. Se estiver frio reclama porque está frio. Se estiver quente reclama porque está quente. Ele tem, parece, um dom de complicar as coisas. Às vezes o filho faz qualquer coisinha ali, porque criança faz criancice. Não é para tanto. Mas a mãe, ela carrega com força esse dom de complicar. Então qualquer coisinha vai virar uma tempestade. Às vezes a esposa faz uma observação para o marido, mas ele carrega o dom de complicar. Já derruba o beiço do Mussum e fica emburrado 2 dias. Só porque a esposa disse: homem, não joga cueca na porta da casa, põe no cesto do banheiro. Homem, não deixa um sapato aqui, outro ali, uma meia na primeira porta, outra meia no sofá. Pessoas que têm esse dom de complicar, elas estão sempre procurando um inimigo. Irmãos, isso tem tudo a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho é o dom de descomplicar. É exatamente o oposto. É quem vive sobrecarregado, com fardos pesados de ansiedade.
encontrar uma nova perspectiva. Em Mateus 11:28, Jesus disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Não sei se a alma fica aqui, mas eu botei a mão aqui. É aqui por dentro aqui. Quando eu estou nervoso, estressado, a minha esposa já sabe, e o Adilson também, eu preciso de uns 2 dias de serviço braçal. Porque, irmão, eu trabalho. Tem muita gente que acha que pastor não trabalha, mas eu quero te dizer que pastor trabalha. Só que o meu trabalho é intelectual. Eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que ouvir as pessoas, visitar as pessoas, administrar a igreja, né? Uma vez conta uma história que um senhor passou e o pastor estava sentado numa sacadinha lendo a Bíblia. E aí ele falou: ô pastor, descansando? E o pastor pensou: não, eu estou trabalhando, estou me preparando para exercer o meu ofício. Aí o pastor cansou de ler, foi no canteiro limpar as flores. O irmão voltou e falou: ô pastor, trabalhando agora? Ele falou: não, agora eu estou descansando. Então, embora tem gente que não acredita, pastor trabalha. Músico também, né, Jader? As pessoas dizem: você também trabalha ou só é músico? E às vezes a gente vai se sobrecarregando dos fardos, dos desafios, das lutas, né? Nós somos ensinados na psicologia pastoral a não pegar para si as lutas dos irmãos. Imagina o médico pegar para si todos os problemas do paciente que ele atende. Agora, se a gente também conseguir criar uma barreira tão eficiente de não absorver nada, será que nós teremos o mínimo de empatia para sentir a dor do outro? Então, de alguma maneira, é inevitável você absorver. Quando eu fico no limite, eu preciso trabalhar no braçal. Aí eu invento as faxinas, né, Adilson? Invento as faxinas, os negócios lá, e todo mundo tem que pagar o preço comigo também, porque daí eu chamo eles. Cansa bastante, toma um banho quente, deita, dorme, os músculos cansados. Só que essa é a rotina para muitos irmãos, diferente de um pastor, de um advogado, de profissões que não são braçais. É a rotina diária. Quem trabalha na construção civil, quem trabalha no asfalto, quem trabalha numa máquina, todos os dias é esforço extremo. Mas esse esforço extremo, esse cansaço físico, você se deita e uma boa noite de sono recupera. Mas como é que você recupera o cansaço da alma? Pessoas que estão com a alma cansada e como sintoma ou efeito colateral, o dom de complicar delas aumenta. Elas estão cansadas aqui dentro. Não conseguem mais encontrar esperança. Não conseguem mais vislumbrar um futuro. Não conseguem crer num amanhã melhor. Pastor, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sim, o mundo sim, mas Jesus disse: vós não sois do mundo. Já foi iniciado aqui pelo pastor Marcos. Vós sois o sal do mundo. Nós, os discípulos de Jesus, temos essa responsabilidade de temperar, de salgar, de dar sabor, de conservar, porque o sal é conservante. E eu quero avisar vocês que agora eu vou viver até 105 anos, porque eu moro no Conservas. Né, Helena? Será que você não está com o dom de complicar em evidência? Pastor, mas eu tenho tanto problema, eu tenho tanta luta. Será que não é você que está arrumando esses problemas e essas lutas? Pelo menos alguns? Nós? Ok, mas feita essa introdução, eu quero falar do antídoto, do dom de descomplicar. Porque todos nós temos um pouco dessa capacidade de complicar as coisas. De olhar com suspeição, de olhar com desconfiança, de julgar. Não, pastor, eu não julgo. Ah, será? Todos nós julgamos. Às vezes a gente não expressa, não externa, não fala, mas aqui dentro a gente fica olhando, fica observando,
E o tempo todo está julgando, formando convicções, juízos de valor, quanto ao que as pessoas pensam, como agem, como são, se são ou não são, se são honestas, se não são, se são verdadeiras, se não são. Quer ver julgamento? É festa de família. Chega o parente que mora longe, faz uns anos que ele não vem, ou uns meses, chega com a caminhonete nova. Vai todo mundo para um cantinho e começa, ó, você viu? Pois eu vi, quero ver também o tamanho do carnê. Alguém já disse, é julgamento. E daí, se ele comprou no carnê, qual é o seu problema? Né? Mas sempre tem um cunhado, um parente, um tio, um primo mais ousado que vai dizer, duvido que não está lidando com coisa errada. Aí vem aquela tia que é igual a Marina, ela só aparece de 4 em 4 anos. E vai dizer, garanto que está lidando com droga. Julgamento. Às vezes a gente não expressa, mas o coração humano é enganoso. A gente julga, a gente inveja, a gente duvida. Mas Jesus oferece uma perspectiva diferente para lidar com essas pressões, com essas preocupações, com essas tentações. Ele diz, não se preocupem. Como assim, Jesus, não me preocupar? Eu preciso de roupa, eu preciso de comida. Como não me preocupar? Eu preciso vestir, comer. E aí Jesus oferece como alternativa no versículo 26. Observem. No 26 ele diz, observem as aves do céu. Então, para Jesus responder à ansiedade daquele grupo de discípulos, e para nós hoje ele diz, calma aí, calabreso. Você precisa aprender a observar. Você está tão acelerado que você já não observa mais nada. Observem as aves do céu. Jesus está dizendo, eu vou ensinar para vocês uma perspectiva de descomplicar as coisas. Ele não está dizendo que nós não vamos ter a necessidade da roupa, da comida. Não, que nós não vamos ter as preocupações da vida. Ele não está dizendo que nós não vamos receber diagnósticos. Ele não está dizendo que nós não vamos enfrentar crises. Ele está dizendo, eu tenho uma fidelidade eterna. E eu quero te convidar a mudar a perspectiva pela qual você vê as suas lutas. Irmãos, isso aqui é tão libertador, porque às vezes, não raramente, é raro, mas acontece sempre, os problemas continuam ali. A luta continua ali. A crise continua ali, a dor continua ali, o diagnóstico continua ali. Você tem que bater na porta do consultório, tem que passar pela quimio, tem que fazer a cirurgia. Acabei de abraçar uma irmã aqui que vai fazer uma cirurgia. E ela disse, pastor, eu só quero dormir. Eu quero anestesia para mim dormir. Aí eu lembrei de quando eu fiz a minha cirurgia do pulmão, 16 nódulos no pulmão. Eu amo Jesus, crente, ratinho de igreja. Aí tem gente que nessa hora a perspectiva é utilitarista, é mercadológica, é consumidora, e vai dizer, o que adiantou eu servir a Deus? Agora eu tenho que fazer cirurgia, tenho que fazer biópsia, tenho que fazer... Irmão, Jesus nunca prometeu nos livrar das lutas. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Aí fui fazer a cirurgia, encorajado, animado, minha esposa me sustentando. No começo, quando você recebe o diagnóstico, eu diante do médico, pneumatologista, meu colega de 2º grau, sabe quem eu sou? Falou, Daniel, você nunca bebeu, não fumou, é complicado isso aí, tem que fazer rápido. Porque eu quero te lembrar de uma coisa, se você fuma, a medicina não discute se você vai ter câncer, ela discute quando. A discussão é quando, se vai levar mais ou menos tempo conforme a biologia do seu corpo. Deus guarde sua vida e te liberte dos vícios. Agora, se você nunca fumou como eu, não está livre de ter o maldito. Está entendendo? Porque esse corpo é matéria. Paulo chama de tabernáculo, é um acampamento. Ok, Deus deu uma visão para o meu pai, fui para a cirurgia aberta. Aí comecei a voltar da anestesia na sala de recuperação.
E eu não lembrava que eu tinha ido fazer uma cirurgia. Eu comecei a acordar assim, devagarzinho, e eu vi que eu estava no hospital, eu já estava consciente, e tentei mexer as pernas e não consegui. E eu entrei em desespero, eu pensei que eu tinha me acidentado. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí me agitei e tal, mas isso não foi o pior, irmão. O pior foi quando eu lembrei que eu tinha feito a cirurgia, meu pai me acalmou, mas me deu uma fome mortal. E eu comecei a gritar que eu queria comer. Mas que hospital é esse, gente, que não tem um sanduíche para alguém que fez uma cirurgia? E o meu pai dizia, calma, alemão, gordo é triste, anestesiado e querendo comer. Irmão, você acha que eu não me angustiei? Você acha que eu não fiz umas orações assim, tipo, Deus, eu quero ver meus filhos crescer. Deus, minha mulher é nova, não queria que ela casasse com outro. Tipo, como se Deus se impressionasse com as nossas orações. Aliás, Deus recebe as nossas orações, mas como se, sabe, essa pressão. E aqui tem vários irmãos que não apenas passaram, como estão passando agora pelas angústias da vida. Mas Jesus está dizendo, eu cuido das aves, eu cuido dos lírios. Você não vale muito mais do que um pardal? Não vale muito mais do que um lírio do campo? Porventura eu não cuidaria de você? Em nome de Jesus, receba esperança, encorajamento. Jesus está cuidando da sua preocupação. E aí ele diz, observem as aves, vejam que elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam, contudo o Pai Celestial as alimenta. Irmão, o ser humano tem a capacidade de criar cenários na sua mente. E se todo mundo tem um pouco de ansiedade, de algum tipo, também, não sei se é muito errado o que eu vou afirmar aqui, mas acho que todo mundo também tem um pouco de loucura, né? Manias. E a pessoa começa a criar cenários que só existem na sua mente. Isso é perigoso porque pode ser de fato doentio. Mas mesmo quando é no nível tolerável, também é prejudicial. Eu passei por uma outra fase na minha vida. De novo minha esposa me ajudou. Porque eu perdi um tio que eu amava demais quando eu era criança. Um homem muito forte, atlético, atleta do exército, campeão de um monte de modalidades. E eu, meu Deus, ele era um símbolo para a nossa família. E quando ele fez 30 anos, ele teve um câncer e morreu em 4 meses. E o inimigo, que é covarde, ele tenta manipular os teus pensamentos. E quando eu comecei a chegar ali pelos 27, 28, eu pensei, pô, mas será que não vai acontecer comigo? E comecei a entrar num parafuso, irmãos. E aí você precisa de alguém que te lembre, Deus está cuidando de você. Deus se preocupa com você, não se preocupe demasiadamente com as coisas. Ele cuida, Ele sustenta, Ele provê, Ele alimenta, Ele cura. Se Ele não curar, Ele caminha contigo. Ele não livrou os jovens da fornalha, mas Ele entrou com eles na fornalha. Irmãos, quantas pessoas aqui que literalmente têm enfrentado batalhas terríveis. E por que elas subsistem, persistem, suportam? Porque elas têm uma perspectiva otimista, cristocêntrica para a vida. Todo ponto de vista, diz o ditado, que é a vista de um ponto. Então você olha para cá, conforme a sua perspectiva muda. Nós precisamos começar a olhar para os desafios da vida pela perspectiva de Cristo. Ou nós somos discípulos de Jesus, ou nós somos o quê? Foi um dos conteúdos do seminário do pastor José Alves para conosco. Um evangelho social, que as pessoas fazem da igreja o seu terceiro espaço. Porque essencialmente no mundo inteiro as pessoas têm 2 espaços, trabalho e família. E gastam a maior parte do seu tempo com isso.
em casa e no trabalho. E o ser humano precisa de um terceiro espaço às vezes. É onde surgem os hobbies. Então quem gosta de cavalo, vai lidar com o cavalo. E cavalo faz um bem danado para a saúde mental do dono. Irmão, pensa numa maravilha conversar com um cavalo. Ele não te contraria nunca. O meu filho tinha 2. Quando vendemos os cavalos dele, eu senti uma falta gigante. Que eram ouvintes maravilhosos. Quem gosta de pescar, pastor Juliano, vai pescar. Quem gosta de carro, vai para o autódromo, vai andar de jipe na trilha. Quem gosta de correr, vai correr. Quem gosta de pedalar, vai pedalar. O ser humano encontra um terceiro espaço para conciliar trabalho e família. E muita gente está transformando a fé no terceiro espaço. É tipo um hobby. É um lugar legal para ir. Olha aqui, ó, que gente linda, ó. Vocês têm que ver daqui onde eu estou a visão. Gente linda, bem arrumada, bem vestidos. Sorriso, expressão bonita, música boa. E glória a Deus por tudo isso. Mas a fé não é um terceiro espaço, não é um hobby. A fé precisa ser a certeza das coisas que não vemos, mas esperamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus está dizendo, para que vocês aumentem a fé, exercitem a fé, vocês precisam de uma nova perspectiva. E o que Jesus fala aqui, sem dar muita explicação, Jesus cita muitas parábolas, muitas comparações. Jesus, na verdade, está falando de uma disciplina espiritual importantíssima para a vida cristã, que é a contemplação. Existe um livro que tem aí na The Store, ou tinha, chamado Vida Profundamente Formada. E ele defende a tese que é impossível o discipulado cristão sem a capacidade de contemplar a obra de Deus. Não é panteísmo, adorar a natureza. Não é tomar chá de santo daime para viajar, não, com a mãe natureza, a mãe terra. Isso é coisa de Avatar, não é da Bíblia. Agora, quem não consegue observar as aves do céu, não consegue desfrutar do cuidado do Pai do céu, que é o dono do céu e das aves e dos homens. Está me entendendo? Jesus está dizendo, vocês precisam aumentar essa sensibilidade, essa capacidade de observar, de descomplicar, de sair desse cenário que só existe na sua mente, para um coração cheio de preocupações. Jesus diz, observe, contemple, veja. Quem é pai aqui? Mãe. Irmãos, você tem que contar a estrela com seus filhos. Não importa se ele é adulto, se ele é criança, adolescente. Observar o céu. E nós temos um privilégio, que a gente vê estrela até de dia. Que a gente está aqui na costa do rio, né? A gente enxerga a cidade de estrela. Tem criança, irmãos, que o sonho dele é fazer uma atividade com o pai. Andar de bicicleta no parque com o pai. Fazer um bolinho com a mãe. Acampar. Eu vi a história de uma família que o menino queria tanto acampar com o pai. E o pai prometendo, vou te levar a acampar, vou te levar a acampar, vou te levar a acampar. Quando ele se deu conta, o menino já estava com 18 anos, já tinha seu carro, já tinha sua vida. E aí o pai, querendo recuperar, falou, filho, vamos acampar. Ele falou, não pai, desculpa aí, vai dar mais não. Se eu for acampar agora, eu já tenho outras pessoas. Eu fui pregar numa cidade chamada Itacurubi, lá na fronteira, depois de Bossoroca, que o Rio Grande é grande. Sabe onde que é Bossoroca? É para lá de lá. E eu estava pregando por uma igreja cheia de obreiros e pastores numa reunião fraterna.
E Deus me levou a falar sobre família, dizendo: pastor Cláudio, se você não pôde fazer isso com os filhos, faz com os netos. Tira um pouco essa couraça de pastor, irmão, de obreiro. Estava falando para obreiros. Porque existe uma história, Efésios 6 fala das armas espirituais, e uma delas é a couraça da justiça. A couraça era um colete que o soldado romano colocava para proteger os órgãos vitais, no peito e nas costas. E existe um dado, uma história verídica, um dado histórico, que muitos, não poucos soldados sobreviviam à guerra, voltavam para casa vivos, mas eles estavam há tantos meses, às vezes anos, com aquela couraça, que quando eles iam arrancar aquilo em casa, ela estava aderida ao corpo e eles morriam de infecção. Não dá para colocar uma couraça e deixar ela aderir ao seu corpo. Nós sempre ministramos no retiro de pastores que fazemos, chamado Roots, sobre o cavaleiro e a couraça. É um livro famoso. Se você quiser, está no Spotify, tem os capítulos para você ouvir. E é um homem que queria salvar donzelas nas torres. Então ele coloca a sua armadura para ir salvar as donzelas, as princesas. E aquela armadura começa a se tornar quem ele é. E até que um dia ele chega em casa e ele não tira a armadura para dormir, ele dorme com a armadura. E depois no outro dia não tira, e ele nunca mais tira. E chega ao ponto do menininho, filho, dizer para a mãe: mãe, como é que o pai é? Aí a mãe pega ele, leva numa estante e mostra uma foto. Filho, o pai é esse homem aqui, ó. Dentro daquela armadura tem esse homem aqui. Irmãos, e nós vamos às vezes vestindo essa armadura, essa couraça, e misturando o personagem com o real, misturando inclusive o ministério com a vida familiar. E nós que somos pastores temos um grande desafio. Os nossos filhos não precisam de um pastor em casa, eles precisam de um pai, não é? E aquele guerreiro, um dia a esposa confronta ele e diz assim para ele. Ele fala: mas eu tenho que salvar as princesas. Ele fala: nunca. Ela fala para ele: nunca foi por causa das princesas. Você sempre fez isso por você mesmo. E aí ele precisa fazer o que Romanos 12:2 diz: renovar a mente. E ele vai cumprindo desafios para conseguir se livrando daquela armadura. O soldado romano colocava aquela couraça para proteger os órgãos vitais. E quando ele voltava para casa, às vezes não tinha morrido na guerra, morria de infecção. Porque ele estava fundido com aquilo. Irmãos, tá suave hoje, né? Eu estou de boa. Eu estou tranquilo. Eu queria pregar hoje forte. Eu orei, busquei uma palavra, orei, busquei outra, e o Senhor me levou para cá. Por que você está tão preocupada se Jesus está cuidando de você? Por que você está tão preocupado a ponto de perder o sono se Jesus está cuidando de você? Por que você entrou nesse cenário mental que só existe na sua cabeça? Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? As esposas, as mulheres, as mães, as filhas, levante a mão. Jesus, dá para elas o dom de descomplicar a vida. Descomplica, irmã, descomplica, descomplica. Seu esposo não é seu inimigo. De vez em quando ele faz umas coisas que parece que ele é o inimigo dentro de casa, mas não é. Agora os homens, levante a mão aí. Descomplica, irmão, descomplica, em nome de Jesus. Descomplica, baixa a guarda, tira essa couraça, tira essa armadura. Você não é um soldado salvador de princesas em torres. Seja o marido dessa mulher, seja o pai desses filhos, amém? Existe uma beleza em descomplicar. Não se mover por crítica, não se mover por resultados apenas, embora a vida é pragmática.
Eu falei para os pais dos adolescentes sexta-feira, teve gente que me olhou meio torto. Falei, irmãos, de vez em quando deixa esse guri faltar a aula. Que conselho é esse, pastor? Normal, eu quando era criança, às vezes eu queria faltar aula. Era uma alegria quando eu podia faltar aula. Viu? Conselhos para você não seguir do pastor Daniel. De vez em quando deixa comer uma comida que não é a mais saudável da vida. A Adriana não deixava o Mateus tomar coca. Não. E ela dizia para ele, filho, coca é ruim. Coca é ruim. Lavagem cerebral, coca é ruim, coca é ruim. Até o dia que ele ficou sozinho com meu irmão, com o tio. Ele tinha uns 2 aninhos, a gente chegou lá, ele estava com um bigodinho de coca assim, ó. E ele falou bem para a mãe dele, falou, ô mãe, tota é boia. Não se entope de coca, que é, como diz o pastor Aldino, é veneno. Ah, um pudinzinho, uma torta de bolacha, deixa a criança. Irmã, deixa o seu marido, às vezes, lidar com o carro lá. O homem tem uma relação com o carro que ninguém entende além dele. Mas, homem, também deixa a sua mulher lidar com as coisinhas delas. As mulheres eu já não posso falar de hobby, porque elas são muito aleatórias, né? Mas tem uma coisa em comum. Por exemplo, olhar a vitrine. Quase todas as mulheres gostam, nem todas. Vamos no shopping, fazer o quê? Olhar a vitrine. Isso é torturante para o homem. Mas as mulheres gostam, elas olham, observam. Aí agora, irmã, a partir de hoje você vai dizer para o seu marido, está vendo? O pastor pregou, Jesus mandou contemplar, observar. Tá? Mas é só para observar, não é para comprar tudo que observa, senão entra outra preocupação, né? Amém, eu vou encerrar. Os pobres que Jesus fala no Sermão das Bem-aventuranças, foi ministrado aqui esses dias, sobre os pobres de espírito, são pessoas que têm um nível de humildade que os permite contemplar. Irmãos, agora na era digital, a gente precisa registrar tudo pelas lentes do celular. E o celular quebra e você perde todas as fotos que estavam ali. Não, pastor, mas agora tem a nuvem. Aí perde a senha. Ou tem gente que perdeu fortuna de Bitcoin, que perdeu a senha. Você acha que não vai... Pode esquecer senha de nuvem também. Então tudo bem, a gente pode fotografar, pode registrar, mas às vezes tem que parar e contemplar. Sabe? Fazer papel de bobo. Quer ver uma coisa, irmão, irrita, pelo menos para mim, é aquele turismo cansativo que tem que cumprir 40 pontos num dia para poder ir em mais lugares, mas não aproveita nenhum. Então eu e a minha esposa, quando a gente sai, ela já sabe disso. É poucos lugares para a gente poder ir e absorver aquilo ali. E também tem lugares que ela nem vai comigo, porque ela já sabe que a paciência dela para contemplação não é tão grande. E eu respeito. Só que não precisa ser só a viagem, irmãos. Vai aqui na orla do Taquari, faz uma bacia de pipoca com seus filhos. A gente passa aqui, tem às vezes centenas de pessoas. É simples, é bacana, é barato, sabe? Respirar um ar diferente. Para de ser pão duro, homem. Leva essa mulher a comer fora. Monta uma mesa para lado de fora da casa assim. Leva ela a comer um cachorro quente no Carmelito. Uau, uma explosão de calorias. Porque a gente está sempre esperando a oportunidade perfeita. Quando eu tiver, quando eu puder, quando eu conquistar, quando eu formar. E aqueles sonhos, Dubai, Paris e daí para cima. Amém, vai para Paris. Mas até que não chega a Paris, vamos para o Parque dos Diques. Só não fica a vida inteira enfurnado dentro de casa, ranzinza, reclamando de tudo igual o Jaiminho. Descomplica a vida, irmão. Observe as aves, contudo, elas são alimentadas pelo Pai Celestial. Observem os lírios, não trabalham, não tecem. Contudo, o que eu lhes digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Irmão, eu sempre falo essa frase: pobre da igreja, que o pastor não consegue contemplar o belo. Você já viu o pastor que está sempre brigando com todo mundo? Até com a sombra dele ele briga.
Eu também tenho uns dias assim, mas eu procuro me esforçar nesses dias para mim não sair. Eu fico em casa, fico na minha, dou uma desopilada. E eu sei que você também tem esses dias. Agora, o problema é que tem gente que esse é o padrão de vida. Ele está sempre circuitando com alguém, está sempre os fios encostando. Pobre do casamento que o marido não souber contemplar o belo. Mas como contemplar a beleza que Deus criou num relacionamento se a pessoa não consegue nem ver uma ave? Como contemplar a beleza de Deus que é imaterial se você não contempla um lírio? Lírio fala de flor. Para poder, onde é que tem lírio? Do campo. No campo. Mas você nunca vai pro campo para contemplar o lírio do campo? Dá para ser mais claro? Entende, irmão? Sexta eu ministrei aos pais de adolescentes, quando Deus diz, olha, ensine essas coisas aos seus filhos persistentemente. Ensine persistentemente aos seus filhos. É cada um ensinar os seus. Tem gente que quer criar os filhos dos outros e não cuida dos seus. Sabe tudo que fazer no filho do outro e o dele sobe até na caixa do som. E os meus também são fogo. Mas eu tenho que cuidar deles. Você é dos seus e Deus ajuda todos nós. Ensine os seus filhos. Aí Deus dá a receita. Sentado em casa. Tem que sentar. Tem que parar. A criança está ali no pé, ó. Esse aqui Deus mandou para me desacelerar. Porque ele pega na calça. E às vezes eu quase pisoteio ele. Porque eu tenho 1000 coisas para fazer. E ele vai. Sentado em casa. Depois Deus diz assim, andando pelo caminho. Então tem que ter um tempo em casa, no seu ambiente íntimo, parar. Mas também tem que sair para o campo para ver o lírio do campo. Homem, você que é pai de menina, vai jantar com a sua filha. Ensina ela que ela merece ser bem tratada. Porque tem muitas meninas que começam a namorar uns homens desgraçados, porque ainda assim é melhor do que o exemplo que ela tem em casa. Tipo assim, qualquer coisa é suficiente para mim sair dessa casa desgraçada aqui. Pessoas amargas, que não conseguem contemplar o belo da vida, que não conseguem desfrutar do sacrifício de Jesus. Irmão, pelo amor de Deus, Jesus morreu por nós para nos salvar do fogo do inferno. Só isso é motivo para viver feliz e grato. E cara feia da ruga, sempre de cara feia. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a contemplarmos o belo. Deus ama o belo. Você olha para a criação, você olha para o ser humano, você olha para a natureza, Deus é detalhista. Você olha para o tabernáculo, cada detalhe no seu devido lugar. Mas já pensou se Deus tivesse colocado o nariz aqui e entrar água? Deus é perfeito, é para baixo. É do jeitinho certo. A gente se tivesse uma orelha no queixo, quando toma sopa ia ficar ali. Deus criou o ser humano perfeito, a natureza é perfeita, a distância da terra do sol, o dia sideral, o tempo. Se fosse milésimos de segundo diferente, as marés engoliriam a terra, ou então o sol derreteria toda a vegetação. Deus é perfeito. Ele colocou tudo isso nesse quadro natural para a gente contemplar. Abre a janela da sua casa, irmão. Abre a janela. Cortina bonita é cortina aberta. Contempla. Sai passear com a sua esposa, com o seu filho. Amém, irmãos? Parece tão insignificante o que eu estou falando aqui, mas Jesus pode estar salvando um casamento com esses conselhos. Ele pode estar salvando a relação de pais e filhos com esses conselhos. Ele pode estar salvando a sua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a alma não é só apenas cair no inferno,
na condenação eterna. Tem gente que perde a alma vivo, porque fica amargurado, fica ranzinza. Que Jesus nos livre de não conseguirmos contemplar a beleza de tudo que Ele criou, e a principal e maior beleza que Ele fez, seu sacrifício para nos salvar. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Contemple um pouco a glória de Deus. Deixe o Espírito Santo acariciar a sua alma. Nós temos um amigo intercessor. Portanto, Deus, pela tua graça, teu amor e teu cuidado, abraça os corações ansiosos agora. Abraça as vidas solitárias agora. Cuida dos preocupados agora. Abra os nossos olhos espirituais e físicos para a contemplação. Ajuda-nos a observar. Ajuda-nos a ver. Senhor, nós queremos perceber o que o Senhor está revelando a nós. E assim como Elias, em que a tua presença não estava na voz forte, no fogo, no terremoto, nós queremos receber o seu abraço, na voz suave do teu amado Espírito, no teu cuidado que nos envolve, no teu amor que nos acolhe, na tua presença que nos visita. Encoraja os fracos agora, meu Deus. Promova as curas que o Senhor pode fazer sobrenaturalmente agora. Enche esse coração de esperança. Enche essa alma de alegria. Arranca o fardo pesado da ansiedade, o cansaço da alma. Dê-nos uma semana leve e alegre na tua presença. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei o amanhã. O Senhor te diz: então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Ouça o Senhor dizer: o que eu tenho é bem melhor, é muito melhor, pois só eu sei Ele sabe do amanhã. então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Oh, aleluia. Descansa em mim, começa a sorrir. Quem crê que o Senhor está cuidando da sua vida? Então tome posse de um milagre sobrenatural hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hoje você vai dormir como nunca. Durma bem, durma o sono dos santos, dos justos. Em nome de Jesus, essa semana o telefone vai tocar e vai ser notícia boa. Em nome de Jesus, o diagnóstico não vai se confirmar. Deus é Deus de providência e Ele cuida dos seus. Pai, obrigado pela tua doce presença que se manifestou entre nós. Guarda a tua igreja, os teus filhos e o teu povo, em nome de Jesus. E todos dizemos: amém.